Olá, aluno, tudo bem? Você está no Preveste da Universidade Católica de Pernambuco. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as funções oxigenadas e logo após os aletos orgânicos. Vamos comigo? Bom, caro aluno, a gente inicia falando sobre o ácido carboxílico, tá? É uma função oxigenada, obviamente, porque possui oxigênio na função, e ele apresenta o grupo funcional carboxila, tá? É característico aí por ter um carbono segurando dois átomos de oxigênio, um por ligação dupla e outro por ligação simples, tá? A nomenclatura do ácido carboxílico, primeiro, a gente precisa colocar a palavra ácido, tá? Depois vem o prefixo, que aí a gente vai indicar a quantidade de carbonos que a gente possui na cadeia, e com a terminação oico, tá? Olha esse exemplo aqui. Ácido metanoico. Por quê? Porque a gente tem a presença aqui, ó, de um radical metil, tá? Que é apenas de um carbono. Então, a nomenclatura dele fica ácido metanoico ou ácido fórmico, bem conhecido aí, né? Por que ácido fórmico? Porque previamente eles obtiveram pela destilação da formiga, entende? Daquela formiga vermelha, que quando ela pica, morde, ela solta esse ácido, tá? E aí é bem característico pela aquela coceirazinha, né? Que a gente fica depois que ela morde. Ou então a leve dormência, tá? Por isso, ácido fórmico. Porque, primeiramente, eles obtiveram esse ácido fórmico pela destilação da formiga, aquela formiga vermelha. Beleza? Fácil, né? Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui. A gente tem aqui um carbono e dois carbonos, certo? Então, o nome dessa função aí é ácido etanoico, tá? Desse composto, ácido metanoico. Olha aqui esses exemplos. A gente tem aqui dois carbonos nesse primeiro composto, tá? A gente tem dois. Então, primeiro, para a gente colocar o nome desse composto, a gente primeiro precisa fazer o quê? Colocar a palavrinha ácido, tá? Que é característico do ácido carboxílico. Segundo, a gente precisa aqui, ó, colocar a quantidade de carbonos que existem nesse composto, tá? Então, aqui são dois carbonos. Então, o prefixo aí é et, porque só tem ligações simples. Então, ácido etanoico, porque na regrinha lá da IUPAC a gente precisa colocar a terminação oico para quando a gente for nomear os compostos relacionados ao ácido carboxílico. Beleza? Fácil, né? Vamos para outra. Veja só. Nessa daqui de baixo, a gente tem o seguinte. Vamos contar a quantidade de carbonos que a gente tem aqui. Aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, certo? Só que aqui no carbono 2, a gente tem um radical etil, certo? Na regrinha, a gente precisa colocar a palavra ácido primeiramente, tá? Depois, a gente sabe que a gente precisa colocar aonde é que está o radical daquele composto, certo? Então, vai ficar ácido 2, porque está no carbono 2, a prioridade aqui é da função, tá? Então, a gente começa a nomear, a contar a cadeia pela função, certo? Então, 2 porque a gente tem um etil no carbono 2, então vai ficar ácido 2-etil butanoico. Butanoico porque a gente tem 4 carbonos, certo? Na cadeia. E a gente só tem ligações simples.
e a terminação oico da regrinha lá da IUPAC, ok? Nesse próximo exemplo aqui que a gente tem, ó, temos aqui um benzeno e temos aqui a função do ácido carboxílico. Então, a gente vai ter o que aí? O ácido benzenoico. É fácil, né, gente? Esse último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem 1, 2, a gente tem 3 carbonos, certo? Então, para a gente nomear esse composto, a gente precisa colocar o ácido na frente, palavra ácido, tá? Prop, porque a gente tem 3 carbonos nesse composto, tá? O an, porque a gente só tem ligações simples. E o oico, porque lá na regrinha de IUPAC a gente precisa colocar a terminação oico. Então fica ácido propanoico. É fácil, né? Dá para entender tranquilamente. Ah, gente, antes que eu esqueça, tem um detalhe muito importante. Ó, o ácido carboxílico, ele tem um grupo funcional que vai ser sempre terminal. Ou seja, você nunca vai encontrar o ácido carboxílico no meio da cadeia, tá? Então, quando você estiver lá na sua atividade ou fazendo uma prova, você vai lembrar que o ácido carboxílico, a função dele é terminal, ok? Então, ele vai estar sempre lá na ponta do composto. Ele nunca vai estar no meio da cadeia. Perfeito? Vamos para a próxima? Beijão!